Olá, segundo ano, agora nossa aula de História e Geografia. Abram a apostila na página 123. Nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo sobre o tempo, sobre o calendário. Vamos lá? Através agora da leitura do poema A Invenção do Relógio. Houve um tempo em que o ser humano tinha todo o tempo do mundo, mas de repente, não sei o que deu nessa gente. Apareceu um homem apressado, sempre ocupado, com o tempo contado. Carrancudo dizia: brincadeira tem hora, uma hora a gente se encontra, existe hora para tudo. Lógico, só pode ser ele, o inventor do relógio. Esse texto foi escrito por Ricardo Silvestrin. É tudo invenção. Qual que é o significado da palavra carrancudo? Que demonstra mau humor, uma pessoa mal-humorada. Então, sobre esse poema, A Invenção do Relógio, na letrinha A, pede para que nós façamos o seguinte: vamos sublinhar no poema as palavras que se referem ao tempo. Quais palavras se referem ao tempo? A própria palavra tempo, aqui tem um, aqui tem outra, aqui tem outra. O que mais? Hora diz respeito ao tempo? Se refere ao tempo? Sim. Hora, aqui tem outra palavra hora, aqui tem outra palavra hora. Então, vocês sublinhem todas as palavras tempo e todas as palavras hora, porque elas se referem ao tempo. Muito bem, feito isso, na letrinha B, contorne no poema as palavras que apresentam as características do inventor do relógio. Quais são as características do inventor do relógio? Ele é um homem o quê? Apressado, então contorne apressado, ocupado e carrancudo. Muito bem. Na letra C, escreva o nome de dois objetos utilizados para contar o tempo. Quais objetos nós utilizamos para contar o tempo? Um deles é o relógio. E o outro que nós estudamos anteriormente, que nós até conhecemos um que é de origem indígena, da tribo Kaxinawá. Como é o nome? Vocês se lembram? Isso aqui? Daí escrevam lá na letrinha C, certo? Vamos lá então. Agora, virando a página, nós vamos estudar agora o seguinte conteúdo. O trabalho transforma. Observem essas imagens. Olhem essa primeira. Olhem essa outra. O que as pessoas estão fazendo? E nessa terceira, o que nós podemos observar? O que você observa nas imagens? Aqui, uma área de plantação. Muito bem. Nessa segunda imagem, o que nós observamos? Um rio com um pescador, né? Eles estão lançando a rede para pescar. E na terceira imagem, o que nós observamos? Um lugar com muitas indústrias. Muito bem. Agora, as imagens mostram o campo ou a cidade? Nós observando as três imagens. Essas imagens fazem referência somente ao campo, somente à cidade ou ao campo e à cidade? Ao campo e à cidade, né? A plantação e o rio, nós poderíamos
nos referir ao campo. Agora, as indústrias, nós podemos nos referir à cidade. Como o solo e a água são utilizados nessas situações mostradas nas imagens? Como que o solo e a água são utilizados? Nessa primeira imagem, a situação é de cultivo de terra, né? Existem plantas cultivadas ali. Então, o solo foi utilizado para plantar essas plantas. E a água serve para irrigar, para molhar a plantação. Certo? Na área industrial, o solo é a base para a construção das indústrias e a água serve para o pescador, né, que usa a água até como via de transporte, porque o barco ele é um meio de locomoção, né, que utiliza a água. Observem. Então, a água é a via de transporte para esses pescadores, né? E eles tiram o alimento, os peixes, da onde? Da água. E o solo como base para o crescimento das plantas. Muito bem. Agora, nós vamos estudar na página 125 de onde vêm os vegetais. Vamos lá? Você já parou para pensar de onde vêm os vegetais que nós consumimos, como as frutas, as verduras e os legumes? O arroz, o feijão, a laranja, a banana e todos os vegetais que comemos provavelmente vieram de uma fazenda ou de um sítio. Em geral, eles são plantados e colhidos no campo e depois eles são transportados para a cidade. A produção de vegetais por meio do plantio é chamada de agricultura. Muito bem, existem diversas formas de se fazer agricultura. Vamos conhecer aqui, ó. Nessa primeira imagem, a agricultura de várzea no rio Jequitinhonha é feita quando chove menos e a água do rio baixa, ampliando as áreas para plantar. Nessa outra imagem, a agricultura moderna usa máquinas e produz em grande escala até para mandar fora do Brasil. Essa imagem aqui representa a agricultura na nossa região, na região de Chapadão do Sul, não é verdade? Nessa terceira imagem, olhem só que legal. Em algumas regiões da Ásia, planta-se em terraços escavados nas montanhas. Como lá, que é uma região que é fora do Brasil, lá tem muitas montanhas. Então, a área onde fica o solo não é plana como aqui, ó, como aqui na nossa região. Então, eles utilizam esses terraços, né, que são escavados nas montanhas para eles conseguirem fazer as plantações. Você sabia que há muito tempo a maioria das famílias morava no campo e plantava seus próprios alimentos? Atualmente, a maior parte das pessoas mora na cidade e compra os alimentos que consome. Onde que as pessoas compram? Em supermercados, em varejões, em padarias ou em feiras livres. Os alimentos produzidos no campo, como as frutas e as hortaliças, devem ser lavados antes de serem consumidos. Então, antigamente, as pessoas, a maioria das famílias, moravam no campo. E elas plantavam aquilo que elas consumiam, aquilo que elas comiam.
Agora, hoje, a maior parte das famílias mora na cidade. Então, essas famílias, elas precisam comprar os alimentos que elas consomem. E onde que elas compram? Em supermercados, em varejões, padarias ou em feiras. E os alimentos precisam ser bem lavados antes de serem consumidos. Muito bem, então, segundo ano. Muito legal esse assunto, né? Porque a nossa região aqui de Chapadão do Sul é uma região agrícola, é uma região que trabalha com a agricultura. E o que é a agricultura? É o plantio de vegetais, onde nós conseguimos produzir soja, conseguimos produzir algodão, conseguimos produzir milho, girassol, né? Por isso nós moramos numa região agrícola, uma região que trabalha, que faz agricultura. Muito bem, então, segundo ano.